Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de Ranking of Kings, ou Osama Ranking, que foi um dos animes mais legais que eu assisti nesses últimos tempos. Tava esperando ele acabar, e aí no fim das contas demorou um tempão pra eu gravar, mas eu espero que ainda tenha timing pra eu recomendar esse título pra vocês, porque eu acho que fora da comunidade otaku, ele ainda não ganhou tanto público assim, então talvez o público do meu canal, que é mais geral, mais de séries, curta também, porque eu amei muito. Eu chamo ele de anime do reizinho, porque ele tem o personagem mais precioso que eu já vi na face da terra, que é o Bode. Hoje eu vou contar mais sobre Osama Ranking num vídeo sem spoilers, tá? Então podem ficar tranquilos, não vai ter spoiler nenhum. Vou falar por que essa animação não é tão infantil quanto algumas pessoas podem pensar que ela é pelo visual, e por que vale a pena ver se você é um fã de fantasia, de anime ou de qualquer tipo de história emocionante, empolgante e sombria. Bora lá? Ok, vamos lá falar do anime do reizinho. Gente, o que dizer sobre o anime do reizinho? Eu acho que só de eu ter um apelido pra ele já mostra o carinho que eu tenho por esse título. Ranking of Kings se tornou um anime que eu acompanhei semanalmente. Isso é uma coisa que é muito rara de acontecer comigo em relação a anime, tá? Eu normalmente espero que a temporada termine e aí eu vejo se as pessoas em geral curtiram pra ver se eu dedico meu tempo a assistir. Eu normalmente não maratono todos os animes da temporada, não vejo todos os animes toda semana. Então, isso que aconteceu com o Osama Ranking pra mim foi algo muito raro. Eu comecei a ver esse anime quando ele tava lá pelo episódio 10 ou 11, eu acho, e desde então até o final eu acompanhei toda semana, logo no dia que o episódio saía, porque eu não conseguia esperar, eu queria sempre saber o que ia acontecer. Esse foi o nível que esse anime me deixou de curiosidade e de empolgação com a história. Caso você nunca tenha ouvido falar o que é Osama Ranking. Esse anime é uma história de fantasia que se passa num mundo em que os reis de cada nação competem entre si pra figurar num ranking ali, ou seja, né, eles escalam ali, número 1, número 2, número 3, e esse ranking ele varia de acordo com a força, as habilidades e a autoridade também, se eu não me engano. É basicamente assim, quão bom rei você é, quanto você lidera a sua nação bem, aí eles colocam lá, elencam esses reis, e apesar desse nome, esse ranking não é tão relevante assim, pelo menos nessa primeira temporada do anime, tá? Porque na verdade a gente acompanha alguém que não é rei, ainda não é, pelo menos, é o filho do rei, que é o príncipe Bode. O Bode, eu já vou falar mais sobre ele, mas ele é filho do rei Boss, que é um cara, assim, mega forte, barbudão, assim, que luta com uma clava, um tacape, não sei, mas assim, ele é um gigante e, assim, literalmente um gigante, porque ele faz parte da raça de gigantes. E ele tá não no topo do ranking, mas entre os 10 primeiros, então ele é um cara muito forte. Até dizem que se dependesse exclusivamente de força, talvez ele fosse o primeiro colocado, de tão forte que esse cara é. Só que ele tem 2 filhos, e o mais velho, que é o Bode, ele nasceu bem diferente do pai e da mãe. A mãe também é uma gigante, mas o Bode nasceu de um tamanho bem pequenininho, assim, cabe na ponta do dedo dela. E quando a gente conhece esse personagem, ele ainda é muito pequenininho, ele não cresceu muito, o que até é estranho, né, porque ele é filho de 2 gigantes, então por que ele tem um crescimento abaixo até dos humanos que seriam da idade dele? Além disso, o Bode tem outras características, por exemplo, ele é surdo e ele parece não ter amadurecido tanto quanto a idade dele, mas na verdade esse amadurecimento é meio questionável, eu vou falar mais sobre isso depois. De qualquer forma, pelo Bode ser considerado infantil, ingênuo, e ele não conseguir se comunicar com tantas pessoas por ele ter a deficiência auditiva, ele acaba sendo ridicularizado pelos súditos. A população ri dele, acha que ele é incapaz, que ele nunca vai conseguir ser rei. E a maioria das pessoas pensa que, na verdade, o reinado, depois da morte do rei Boss, quando ele falecesse, deveria ir não pro Bode, que é o príncipe mais velho e tecnicamente seria o herdeiro, mas sim pro príncipe Daida, que é o segundo filho, mas que já é mais forte fisicamente, se comunica sem nenhum intermediário porque ele ouve, e além disso existe um lobby muito forte por parte da mãe dele, que é a rainha Healing, a nova rainha e madrasta do Bode. Você tem toda essa situação acontecendo ao longo de vários anos,
mas muito muda logo no começo da nossa história, porque o Bode, depois de tantos anos sendo ridicularizado e tudo mais, consegue fazer um novo amigo, que é, assim, de outra forma, mas tão excluído quanto ele, que é o Kage. O Kage, o nome dele significa sombra, né, em japonês, e ele faz parte de uma espécie naquele mundo de seres que se mesclam com as sombras, eles rastejam pelo chão. É bem interessante como funciona a parte física deles, mas essa espécie dele ficou conhecida por ter clãs de assassinos, então esses seres foram muito perseguidos e o Kage meio que sobrou, assim, a família dele já foi morta há muito tempo e ele teve que sobreviver sozinho como um ladrão. Quando ele e o Bode se conhecem, ele quer passar o Bode pra trás, mas ele percebe que o Bode, ele meio que assim, não se importa que o cara passou ele pra trás, porque ele é essencialmente muito bom. Isso não quer dizer que ele é bobo, sabe? Porque muita gente acha que dá pra passar o Bode pra trás, mas ele percebe as coisas. E ele muitas vezes finge que não tá entendendo a situação, seja pra que ele possa se proteger, seja pra que ele possa proteger as pessoas ao redor dele. Quando o Kage percebe que o Bode, na verdade, estava querendo ajudar ele e não ligava muito dele ter passado ele pra trás, ele percebe que ali existe algo diferente. Ao mesmo tempo, o Bode também percebe que existe algo diferente no Kage, porque ele não considera o Bode um inferior por ter a deficiência auditiva dele ou por qualquer outro motivo. Na verdade, o Kage, depois desses momentos iniciais, reconhece muitas das forças que o Bode tem, e eu acho que isso tudo é mostrado de uma forma muito linda no anime, que é que os dois conseguem se comunicar diretamente. Ou seja, o Kage consegue entender o que o Bode tá pensando e o Bode consegue entender o que o Kage diz, mesmo ele não tendo boca como os humanos que o Bode lê os lábios, ou não tendo as mãos humanas que fazem os sinais da língua de sinais que o Bode entende. Então, entre eles existe essa conexão que é muito maior do que qualquer idioma. Os dois se entendem não só na comunicação direta, que seria o mais básico que o anime mostra, mas também na personalidade. Eles são tão diferentes, mas eles conseguem se entender e se tornam grandes amigos. Essa conexão também é usada de certa forma de um jeito negativo, que eu vou falar mais pra frente, mas ó, tudo isso que eu falei da amizade dos dois é coisa assim, primeiro episódio, tá, gente? Então não é nenhum spoiler nem nada, mas é que essa conexão entre os dois é muito importante pro anime como um todo. E aí, como eu falei, o Bode é um personagem que tem deficiência auditiva, e eu até perguntei no meu Twitter se pessoas surdas que tinham visto o anime tinham alguma opinião a respeito dele pra compartilhar, mas no fim das contas ninguém tinha visto o anime inteiro pra dar essa opinião a princípio. Teve alguns comentários sobre o trailer do anime que eu vou colocar aqui na tela, mas eu queria muito pedir pra caso vocês conheçam relatos de pessoas surdas que assistiram ao anime na versão legendada dele, possam contar o que elas acharam da representação, se elas acharam o Bode uma representação legal, uma representação positiva ou negativa. Eu não vou emitir julgamento em relação a isso, porque não é a minha experiência, mas uma coisa que eu vejo nas redes sociais comentada pela comunidade PCD é em relação a histórias com personagens que têm deficiência serem muitas vezes aquelas histórias de superação, né? Meio que assim, é um herói só por existir. Eu, Mikan, podem, por favor, discordem de mim nos comentários. Pessoas com deficiência, eu convido vocês pra virem aqui nesse vídeo pra trocar uma ideia em relação a isso. Eu, Mikan, achei que o anime não mostra o Bode nessa posição de que é um guerreiro só por existir. Eu acho que, inclusive, o anime é muito interessante porque ele, primeiro, que ele não transforma a deficiência dele na única característica dele, e segundo, que ele não finge que a deficiência não existe. Então, em muitos momentos, a deficiência é sim algo que vai impedir o Bode de fazer certas coisas e que vai dificultar a maneira como ele é recebido no mundo. Como eu falei, os súditos ridicularizam ele, muitas vezes ele não é levado a sério porque ele não consegue se comunicar da forma que as pessoas esperam, mas ao mesmo tempo, várias outras características dele são trabalhadas além da deficiência dele, que eu acho super interessantes, mas eu queria muito saber a opinião de outras pessoas em relação a isso. Uma coisa que eu acho legal acrescentar é que o anime teve consultoria da Federação Surda de Tóquio para apresentar a língua de sinais japonesa de uma forma mais fiel, e também tem uma animadora que foi chamada pela Wit Studio para trabalhar na animação da língua de sinais. Ela tem deficiência auditiva, pelo que eu entendi que ela comentou no Twitter, não é uma perda total, mas ela se comunica também por língua de sinais e foi chamada para fazer a key animation dessas cenas que usam a língua de sinais. Não sei se foi em todos os episódios ou só em alguns, mas originalmente essa animadora é in between, né? Ou seja, ela trabalha desenhando os quadros que são entre os quadros-chave, e para essa animação ela foi chamada para fazer os quadros-chave, porque ela tem conhecimento maior da língua de sinais. Então, assim, em relação à representação geral, eu realmente não sei se é positiva ou negativa, mas pelo menos dá pra ver que eles tiveram a intenção de representar
tratar de uma forma respeitosa, no mínimo, né? Você vê muito quais personagens respeitam o Bode pela maneira como eles tentam ou não se comunicar com ele. Às vezes você tem personagens falando e eles não sabem que ele lê lábios. Então você vê o que é traduzido pra ele e o que os personagens falam em voz alta, achando que ele não vai entender. Eu acho que isso é, no mínimo, muito interessante, mas aí entra a minha crítica ao papel do Kage nessa história, o amigo dele. Que tem vários momentos que o Kage é meio que o tradutor simultâneo do Bode em relação ao mundo. Então fica uma coisa de ele acabar meio que tirando da frente alguns dos desafios que eu acredito que existiriam pra esse personagem nessa história. Ou às vezes parece que ele tá lá só pra falar pra gente, ó, o Bode está entendendo tudo que está acontecendo ao redor dele aqui, ele tá ouvindo tudo através do Kage. Não sei se isso não acaba enfraquecendo um pouco o poder que a história do Bode como pessoa com deficiência tem nessa história, mas assim, de qualquer forma, ficou aqui esse grande parênteses, porque eu quis abrir uma discussão aqui no vídeo pra gente falar sobre isso, só que assim, como eu falei que a deficiência não é toda a personalidade do Bode nessa história, ela realmente não é toda a personalidade desse anime. Eu acho que ele é muito legal por ter um personagem com deficiência como protagonista, mas além disso, eu acho que o Ranking of Kings tem um monte de outras características mega interessantes que eu queria destacar aqui pra vocês. Primeiro, outra coisa que eu queria trazer é o visual do anime, que ele já chama a atenção logo de cara porque ele destoa muito do que tem sido feito nas animações japonesas nesses últimos tempos. Os animes, eles seguem estilos, né, ao longo das décadas. Você olha pra um anime dos anos 90, você sabe que ele provavelmente é dos anos 90. Um anime entre 2010 e 2020 também vai ter aquela carinha do que estava sendo feito na época. E assim, é claro que você tem aqueles animes que têm um design bem diferente e que acabam destoando um pouco, não ficam com aquela mesma cara da época. Eu acho que o Osama Ranking, de certa forma, tenta fazer isso, mas ao mesmo tempo fazendo uma homenagem a animes mais antigos. Acho que mais, assim, anos 60, 70. Eu vi muita gente comentando sobre como esse anime lembrava, tinha um visual que era, isso é Estúdio Ghibli, né? Esse visual, assim, mais de plantas, campos gramados e tudo mais. E assim, sim e não, é muito mais pra mim, na verdade, trabalhos de animes dos anos 60 até 70, assim, inclusive de pessoas que viriam a dirigir pro Estúdio Ghibli, como o Isao Takahata e o Hayao Miyazaki. Eu acho que tem a carinha de trabalhos deles ali pré-Estúdio Ghibli. Então, a gente fala ali do final dos anos 60 até o fim dos anos 70. Tem coisas, por exemplo, Heidi, que era do Isao Takahata e teve o trabalho do Miyazaki também, se eu não me engano, envolvimento. Tem o Future Boy Conan, que foi um dos animes que o Hayao Miyazaki trabalhou. Tem Horus, Príncipe do Sol, do Isao Takahata. Esses animes, apesar de terem as suas particularidades e também ao mesmo tempo refletirem o que era feito na época, eles pra mim são muito familiares no que aparece em Ranking of Kings. Mas eu acho que Ranking of Kings traz um pouco dessa estética, não tudo, e também trabalha pra ter a sua própria cara, que é uma cara que lembra muito às vezes uma ilustração de livro infantil ou um desenho animado infantil, que você vai ter cada personagem com um design muito marcante, é muito reconhecível e completamente diferente um do outro. Pra mim, isso já seria extremamente louvável, tanto que assim, logo que eu comecei esse anime, antes mesmo de eu me apaixonar pela história, ou pela trilha sonora, ou pelo Bode em si, quer dizer, o Bode eu já amava desde o começo. Uma das primeiras coisas que eu destaquei nesse anime foi o design de personagem, porque cada um deles é extremamente diferente do outro, cada um tem as suas características marcantes, e muitas delas destoam bastante do que a gente costuma ver no traço mais genérico de animação. Caso você não acompanhe o canal sempre, talvez você não saiba, mas uma das coisas que eu mais amo é quando um anime desafia esse design genérico da época, sabe? Então, que todos os personagens têm aquela mesma carinha, só muda o cabelo, o tipo de olho e alguma outra coisa na roupa, sabe? Tem até um vídeo meu sobre isso que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é sobre existe design feio, porque normalmente quando os personagens destoam dessa norma, falam que o design é feio, quando na verdade ele é um design com personalidade em algumas das situações. Mas assim, em Osama Ranking você vê que o design do Bode é extremamente dele, mas também o Daida, que é o irmão dele, tem características semelhantes e diferentes as da mãe dele, a rainha Healing. E eles têm aquele nariz muito característico que é
deles, não tem outros personagens que têm aquele mesmo nariz, se eu não me engano. Você vai pra outros personagens e cada um deles é praticamente único. É muito difícil você confundir um com o outro. O Bebin, que é o cara que é o mestre das cobras, ele tem um design que parece uma inspiração meio espanhola, moura, assim, que é incrível e é uma coisa que eu não costumo ver em anime. Cada um dos personagens é extremamente único. Mesmo entre irmãos, você vê que existem semelhanças e diferenças muito notáveis. Isso também vale para as roupas e armaduras. Cada armadura é muito diferente. Você tem personagens que têm armaduras muito específicas e estranhas até, mas quando você vê na trama o que acontece, faz sentido que aquela armadura seja assim. Então eu queria muito destacar isso. Eu acho que é uma das características principais desse anime. Se você não gostar da história, veja porque ele é uma aula de design de personagem, porque já é o suficiente, eu acho. E já que eu falei do design, que ele parece às vezes uma certa coisa de história de livro infantil e tudo, eu queria só apontar que esse não é um anime pra crianças pequenas, assim. Apesar dele parecer um desenho infantil, por favor, não. Porque apesar dele ter os temas bonitinhos, ele tem cenas muito emocionantes, tocantes, o tema da amizade e de você se provar pro mundo. Ele tem cenas que são muito macabras, ele tem muito sangue e violência, e ele chega em alguns momentos a ser bastante sombrio. Tem algumas cenas que parecem, inclusive, que você tá acompanhando uma história de terror, assim, que tá mexendo com poderes meio tensos ali. Então eu não recomendaria realmente pra você ver junto com crianças, apesar dele ser muito fofinho. Isso é uma das coisas que eu também gosto muito nele, porque é aquela coisa, né? Eu tenho vídeo de, toda animação é pra crianças. Cara, assim, crianças podem ver Ranking of Kings, mas o visual infantil dele em nada quer dizer que a trama vai ser extremamente infantil ou que os temas apresentados vão ser fáceis de crianças consumirem. Elas podem consumir. Eu acho que muitas vezes a gente dá menos crédito às crianças do que elas realmente conseguem compreender os temas e tudo, mas elas podem ficar meio assustadas e traumatizadas porque tem cenas bem violentas e assustadoras, assim. Eu acho que ele não é o negócio mais violento da face da Terra, mas calma lá, porque às vezes até os adultos ficam meio, eita, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Já que eu tô falando da trama em geral, eu queria primeiro elogiar e depois criticar um pouquinho a profundidade dos personagens. Profundidade de personagens é uma coisa ótima, eu adoro, né? Então, os personagens de Ranking of Kings, eles se mostram muitas vezes coisas que você não pensava que eles eram no começo. Eles têm camadas e você vai penetrando essas camadas. Muitas vezes você começa o anime com uma impressão em relação ao personagem e conforme os episódios passam, ele vira seu personagem preferido. Ou então você começa a pelo menos entender algumas das atitudes dele. Isso eu gosto muito e foi uma das minhas coisas preferidas do anime. Dito isso, eu acho que tem alguns momentos em que o anime começa a dizer, não, na verdade esse personagem que você achava que era babaca, ele sempre foi legal. Só que se você for rever os primeiros episódios, assim, ele tava sendo babaca mesmo. Então, você entende por que ele virou daquele jeito, mas também o anime não tenta fingir que você não tava realmente vendendo ele como babaca, assim. Eu acho que teria que ter algumas sementinhas plantadas no começo pra você entender melhor algumas reviravoltas em relação às personalidades da galera, sabe? Mas eu não acho de forma alguma que isso atrapalhou, sabe? Tem só uns momentos que eu fico, nossa, cara, foi meio assim, d'água pro vinho muito rápido, esse personagem, sabe? A percepção em relação a ele, como se ele sempre tivesse sido desse jeito e não tivesse algumas coisinhas ali que tem que ser abordadas. De qualquer forma, eu acho que toda a jornada de ver, pelo menos essa primeira temporada de Ranking of Kings, foi uma jornada incrível. Eu acho que o Bode e o Kage são personagens muito interessantes, os dois juntos são muito fofinhos e todo o elenco ao redor deles é também mega interessante. E tem um outro detalhe que eu não podia deixar passar sobre esse anime, que é a animação em si. A animação dele é incrível na maioria dos momentos, assim. Você tem, óbvio, como em qualquer anime, aqueles episódios que são claramente com um orçamento mais baixo, né? Então que você tem algumas cenas de ação não tão empolgantes assim, mas eu diria que eles são a minoria da minoria em Ranking of Kings. Na verdade, na maior parte do anime, ele me surpreendeu não só com a qualidade da animação, mas com a criatividade deles na hora de representar lutas. Tem lutas extremamente empolgantes nesse anime, com ângulos interessantes, movimentos muito interessantes,
interessantes e o que é mais legal, de uma forma que você consegue, além de apreciar a velocidade daqueles movimentos e a fluidez deles, entender muito bem o que tá acontecendo com cada movimento daqueles personagens. Você consegue entender o que aquela espadada representou, o que aquela defesa representou, o que aquele posicionamento do personagem representou. Pode parecer pouca coisa, mas como um dos personagens, a grande força dele tá na agilidade, é muito bom que eles tenham conseguido representar isso de uma forma satisfatória. E tem algumas lutas nesse anime, minha gente, que são, assim, de vibrar junto. Eu não costumo ser aquela pessoa que reage muito quando assiste. Acho que eu falei sobre isso num vídeo meu de Hunter x Hunter, que é muito raro eu reagir a lutas de anime, a reagir gritando, sabe, bater palma, essas coisas. Não faço esse tipo de coisa em geral. Mas no caso das lutas de Ranking of Kings, não só as lutas do Bode, mas de outros personagens também, o tanto que eu fiquei, não faz isso, ou então, ai meu Deus, não acredito que isso vai acontecer, porque eu conseguia sentir cada movimento daqueles personagens, eu conseguia entender o peso daquilo e conseguia também me situar naquele campo de batalha, vamos dizer assim, pra saber onde cada um tava, qual é a posição específica que aquele personagem tá, o que tem atrás dele, ou não, que ele não sabe o que tem. Cada uma dessas coisas, pra mim, é mérito da Witch Studio, que é o estúdio que fez esse anime. Eles são um estúdio bastante renomado, mas eu queria elogiar aqui, de qualquer forma, o trabalho em Ranking of Kings, porque se você pega e compara com o mangá, eles tiraram leite de pedra, assim. Não tô nem falando sobre a trama do mangá, tá? Só a parte visual. Eles já fizeram muita coisa bacana nessa adaptação. Seja o design dos personagens, que eles refinaram muito, mas principalmente na ambientação e na animação em si. Essas lutas, assim, são extremamente empolgantes, e mesmo os episódios que não tem luta e que seriam os episódios que seriam pra economizar orçamento, vamos dizer assim, eles podem não ter feito aquela animação mais fluida da face da Terra, mas eles ainda pensam em enquadramentos criativos, enquadramentos que têm potência, que às vezes o movimento não é o mais importante daquela cena. Ela pode ter menos movimento, mas ela vai ser impactante pelo que tá ali no quadro, né, no storyboard. Então, realmente, eu queria elogiar o trabalho do estúdio, porque eu acho que eles fizeram um excelente trabalho, e tem alguns episódios que você fica, meu Deus, que animação é essa? Tipo, episódio 21, sabe? Nossa, maravilhoso. Enfim, eu recomendo demais essa animação. Talvez tenha sido um dos animes mais legais que eu vi nesses últimos tempos, e com certeza da última temporada foi o que eu mais gostei. Ele, inclusive, entraria num vídeo muito antigo meu, assim, extremamente antigo meu, que é de animes pra quem odeia anime, que eu falo que tem alguns animes que eu recomendaria pra pessoas que têm resistência a ver animações japonesas, porque tem medo dos estereótipos, tem medo de algumas coisas que eles entenderam que anime é a respeito, e eu acho que esse seria um ótimo primeiro anime pra alguma pessoa que não costuma ver, porque ele é um anime, ele é obviamente um anime, mas ele é bem diferente do que tem sido feito em muitos animes de fantasia, principalmente os isekai, e ao mesmo tempo traz algumas coisas que quem gosta desse tipo de anime vai curtir também. Além disso, quem gosta de fantasia, numa forma geral, vai curtir também, seja por causa das coisas que ele faz bem de história de fantasia normal mesmo, seja pela maneira como ele apresenta e às vezes até desconstrói alguns tropos de fantasia, ou brinca com eles, o conceito deles, por exemplo, aquela coisa de quem vai ser o herdeiro do trono, daquele rei que é super respeitado, ou dos irmãos príncipes que são rivais, da rainha que é madrasta, da madrasta má, do espelho mágico. Assim, tem muita coisa que quem curte histórias de fantasia, contos de fada, vai reconhecer nesse anime também. Então eu acho que ele seria um ponto de entrada muito bom, caso você nunca tenha visto uma animação japonesa na vida. Mas também, se você curtir animes de fantasia no geral, ele também vale a pena. Esse vídeo já tá ficando gigante, olha só, mais um vídeo gigante. Que novidade, não é mesmo? Mas de qualquer forma, eu queria pedir aqui nos comentários que você desse a sua opinião sobre Ranking of Kings ou Summer Ranking. Tô torcendo por uma segunda temporada o mais breve possível. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!